Minha diretoria tem gente que não gosta muito da ideia de SAF, mas o Botafogo acaba de contratar um jogador de 24 milhões de dólares. Então talvez não seja bem assim. Ah, mas é que ele vai ser usado no Lyon. Foda-se, ele vai jogar no Botafogo, meu irmão. Se ele vai depois pro Lyon, se ele vai pra cá de um caralho, não faz a menor diferença pra mim. Nem pro torcedor do Botafogo, que contrata o Thiago Almada, que vem do Atlanta, que é uma contratação foda. Tá? É uma contratação foda. Por quê? Porque é muito difícil, futebol brasileiro, contratar jogadores abaixo dos 26, 27, 29 anos ali, que não estejam ou em má fase, né, ou que não deram certo na Europa, alguma coisa assim, ou que estejam com alguma contusão, fim de carreira, alguma coisa assim, ou que sejam jogadores de baixo nível. Quando o futebol brasileiro tem poder para contratar um jogador em alta, jovem e que tem potencial futuro para uma revenda, alguma coisa aconteceu, isso se chama SAF, porque nenhum clube brasileiro tem a menor condição de fazer isso, né? A gente contrata jogadores ou que não deram certo na Europa e querem voltar, ou por empréstimo de situações como guerra, por exemplo, né? Os jogadores que voltaram aí da Ucrânia e tal, ou então jogadores veteranos. É isso que a gente pode fazer. A gente não pode fazer nada muito diferente disso pelo valor da nossa moeda, etc, etc, etc. Mas o Almada, embora esteja no Atlanta, e é obviamente sempre um risco você contratar um jogador que está no Atlanta, não vamos tirar também aqui o fator da fragilidade da análise do futebol do Almada e do momento do Almada, porque tem sim esse fator. Agora, um jogador que jogou, agora foi destaque no pré-olímpico pela Argentina, um jogador que estava no elenco campeão do mundo, é verdade que entrou só um jogo lá, mas estava no elenco campeão do mundo pela Argentina, comeu a bola no Vélez, saiu do Vélez, foi pro Atlanta. É uma transação normal? Não, não é. Não é uma transação normal. Um jogador sair do Vélez em destaque e ir jogar na MLS, mesmo que por 14 milhões de euros, né, em 2022, e talvez essa tenha sido uma das primeiras transações do futebol norte-americano que faziam algum sentido, né, que não era a contratação de jogador que, refugou, deu errado, então jogador mais velho e tal, contrataram o Almada, que era um jogador que tinha mercado europeu, e ele optou por morar nos Estados Unidos, etc., que a maior parte dos jogadores, para ser muito sincero, a maior parte dos jogadores que vai jogar na MLS, o grande argumento dos caras, assim, 90% que eu ouço, é morar nos Estados Unidos. É um país foda, é um país, porra, é muito bom de se morar e tal, com N questões, é próximo da América do Sul e tal. Se você puder ganhar a mesma coisa na Europa e nos Estados Unidos, você vai ter uma queda técnica muito grande de disputa, que os Estados Unidos é um futebol bem ruim, mas você tá aqui do lado de casa ganhando dinheiro e tal, você vem aqui a hora que você quiser ver a família, são 8 horas de voo, tem voo direto e tal, né? Então, assim, é razoavelmente mais simples para um jogador sul-americano jogar nos Estados Unidos do que para jogar na Europa, se ele não for para um grande escalão. Mas o Almada não tem como fugir muito disso. Por quê? Porque ele é um jogador diferenciado, ele é um jogador de alto nível. Então ele vai acabar na Europa, muito provavelmente. Ele não quis ir no primeiro momento por algum motivo que, sei lá, eu imagino que deva ter sido dinheiro e o fator morar nos Estados Unidos. E agora ele vem para o Botafogo com a promessa de estar numa SAF ali que vai encaminhar com certeza a ida dele para o futebol europeu amanhã ou depois, via Lyon ou via quem quer que seja. Por que é interessante para um cara como o John Textor fazer isso? Porque ele traz o cara para o Brasil e vende do Brasil para a Europa com um ganho. E se ele leva para um Lyon, ele vende do Lyon para um grande da Europa com outro ganho. Então ele não vai ganhar uma vez só. Ele vai ganhar, ele vai fazer muito dinheiro em cima desse jogador se o jogador for bem conforme os prognósticos da carreira dele. Então o Almada é um menino que começa no Vélez com 19, 18 anos, vai bem, nada espetacular, mas vai bem, é um jogador de meio de campo e tal. Isso começa a levar ele para um cenário internacional, ele é convocado para a seleção da Argentina e, obviamente, o mundo do futebol olha para ele. Quando o mundo do futebol olha para ele, eu me lembro que até clubes brasileiros olharam com a possibilidade de tentar contratá-lo. Só que entrou a disputa europeia e falou, pô, fudeu, nós não temos 15 milhões de euros. O Atlanta, sei lá eu como, arrumou 15 milhões de euros e contratou o Almada. E os números do Almada na MLS são absolutamente excelentes. Eu não estou falando número de gols, assistências, não. A avaliação dele, ele é invariavelmente o melhor jogador da Atlanta quase todo jogo. Porra, Rica, mas é nos Estados Unidos. Mas é o que eu falo do Oscar, cara. Se você está jogando numa liga inferior, o que você pode fazer para se manter em alta? Ser o melhor do campeonato. Que o Messi, por exemplo, é o melhor do time dele. Né? O Suárez chegou a fazer um gol pra caralho. Então, se você estiver numa liga inferior, o que você tem que fazer? Você tem que sobrar. Se você está numa liga inferior jogando mais ou menos, aí sim é um sinal preocupante. Mas se você está sobrando numa liga menor, pode significar que você esteja no nível que você estava numa outra liga anterior, como a Argentina, que também não é tudo isso, né? Então, assim, fato,
Negativo. O Almada nunca jogou um grande campeonato na vida dele, nunca jogou uma grande liga na vida dele. O futebol argentino tá quebrado há muitos anos e tal. De lá ele vai pra MLS, então assim, ele jogou a Copa do Mundo, ele foi reserva, ele não jogou. Então o Almada não tem teste em nenhum grande campeonato na vida dele. Esse é o único ponto que você pode falar. Agora, você vê o cara jogando bola, você vê que o cara sabe, você vê que o cara é diferente, que o moleque tem uma condição diferente. De modo que pro Botafogo, que precisa de um jogador de meio campo, porque só tem a opção do Eduardo, né, como meio armador, e o Romero, que não é nada disso, é muito do cacete pro Botafogo fazer isso. O que talvez mude no Botafogo é a possibilidade de ficar sempre sendo forçado a jogar com 3 atacantes. É problema do Bruno, o treinador que se vire. Por exemplo, ontem no jogo ele colocou o Tietchan na ponta esquerda, praticamente na ponta esquerda, e eu discordo totalmente. Eu acho que o Tietchan não é um jogador que tem condição de ser ponta. O Tietchan é volante, né? E ainda cada vez que passa ele tem mais idade, portanto ele vai tendo mais dificuldade. Então, quando você coloca ali o Almada e você eventualmente fala, pô, o Eduardo tá ruim de tirar do time, o cara tá fazendo gol, você vai ter 2 meses, você vai ter que jogar só com 2 atacantes. Então talvez aí jogue o Tiquinho e o Luiz Henrique e você se vire ali com outro. Mas tem o Júnior Santos. O Júnior Santos pode jogar do lado esquerdo. Você vai jogar com 2 meias, aí vai ficar Eduardo, Romero ou Almada. Essa é a parte curiosa que nós vamos tentar descobrir. Ou, eventualmente, ele pode pôr o Almada aberto do lado esquerdo. Por quê? Porque o Almada, embora seja um jogador de meio de campo, ele joga no Atlanta, e os mapas de calor dele indicam isso, bem mais pro lado esquerdo do que pelo meio, centralizado. Então, se ele tiver com 20 e poucos anos, velocidade suficiente para ser o jogador que vai atuar do lado esquerdo, Luiz Henrique do outro, o Botafogo forma um time foda, né? Você ter um Almada de um lado, o Luiz Henrique do outro, o Tiquinho no meio, um Eduardo talvez vindo de trás e tal, o Botafogo vira um time mais protagonista do que ele já é hoje, que disputa o título brasileiro, evidentemente. Chegadas também, se chegar o Alan, outro jogador que vem para jogar, titular e tal, e aí o Botafogo vai pro primeiro escalão até no papel. Hoje o Botafogo, desde o ano passado, o Botafogo é surpreendente, porque você olha pro papel e fala assim, pô, o time é legal, mas não é um absurdo. Com esses 2 jogadores, ele não é um absurdo, mas é um time que você fala, cara, esse time aqui pode ser campeão. Esse time pode ser campeão de qualquer um dos campeonatos que ele está disputando, ele tem condição de ser campeão. Então, é um puta de um reforço. Eu acho que o Botafogo ainda não trouxe o jogador que muda mentalmente a liderança do time. Tá? Eu acho que pode encontrar essa solução internamente, claro que pode, mas tendência, né, pelo ano passado é que não haja ali essa liderança toda. Quem é? O Felipe Melo do Botafogo. O Botafogo ainda não trouxe esse cara, que é o cara que vai brigar, que vai fazer escândalo, que não vai permitir que o Botafogo perca 11 jogos seguidos lá no final do campeonato ganhando, que vai dar um piti do caralho no campo, que vai tacar um moleque na piscina se precisar na concentração, se o moleque se vê que não tá andando. O Botafogo não tem o louco, ainda falta o maluco. Agora, tecnicamente, Alan e Almada, esquece, o Botafogo não deve mais porra nenhuma.